O Festa da Firma Podcast recebe um comunicador que dispensa comentário. Mas mesmo assim eu vou comentar, porque eu sou o apresentador desse programa também. Ele é empresário, ator e apresentador, o querido Otaviano Costa! Aê! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver no seu corpo dançar sem parar. E com ele, o empresário, fundador da Vox to You, Luiz Fernando Câmara. Muito obrigado, muito obrigado. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu nunca vi e nunca entrevistei dois candidatos tão animados, com tanta energia como esses dois. Otaviano Costa e o Luiz Fernando Câmara. Somos competitivos, viu? Nós somos sócios mais competitivos. Tá legal, vocês estão precisando de emprego mesmo? Vocês mandaram Sim, aqui os mandamos. CVs. Sim. É uma A animação. Alessandra, minha esposa, gasta muita coisa. Ela rouba joias. A Cristina, ela tem esse personagem, mas leva pra vida real e acaba me deixando desfalcado. E muitas vezes eu preciso fazer dinheiro extra. É por isso que eu tô aqui, PJ. Você precisa fazer dinheiro extra. Preciso. Flávia é muito exagerado. Mas ela tem o dinheiro dela há muito tempo, pois ela é contratada muito da rica. Globo É. há mais de 30 anos. 34 para ser mais exato. E Mas você ela- ficou lá durante 10 anos. Eu fiquei 16, 17 anos. E ela precisa ainda do seu dinheiro para comprar as coisas? Não, mas ela rouba de mim. Ela rouba de você. É a Cristina de alma gêmea. Ela é uma larápia. Era uma larápia. Roubou as joias da titia e agora quer as minhas também. Muito bem. E você, Luiz Fernando Câmara? Eu preciso ganhar mais dinheiro pra acompanhar o Otaviano Costa. Como ele virou sócio da companhia, eu preciso andar no nível dele. Bom, agora como é que vocês se conheceram? Um amigo nosso, Leandro Vieira, Café com a DM, numa entrevista sobre um outro negócio meu, da Royal Face, junto com o Sementes Atos, José Sementes. Esse é poderoso. Tem que vir João- aqui, hein? É. Já trouxemos Ô, quase Zé, vem todos. aí. Fala pro Zé, porque já veio aqui, ó. Já veio o Caíto Maia, já veio o João Apolinário, já veio a Carol Pfeiffer, já veio a Camila Farani. Quem mais Sim. aí? O Joel J. Falta o Shark. Falta ele. Falta o Tubarão. Falta o Tubarão. Exatamente. É verdade. Ô, Zé, tá na hora. Baby Shark churururu, Baby Shark churururu, Baby Shark churururu, tchu, tchu, tchu. Então me diga, aí você conheceu o Luiz. Nessa entrevista, um amigo, o Leandro Vieira, entrevistando a gente sobre o outro negócio, ao final perguntou pra mim, já com a câmera desligada, "Ô, tá vendo, você é comunicador, 35 anos de comunicação, por que você não investe em uma coisa de um curso online, etc. Eu falei, putz, curso online não tem interesse, eu queria um modelo diferente. Aí ele me ligou no outro dia, olha, no que você me disse, eu lembrei de um cara que montou uma estrutura de escola de comunicação e oratório nos mesmos moldes de uma escola de idiomas, a Vox to You. Aí eu fui conhecer, fizemos uma reunião, foi um plug and play, foi rapidão, foi uma sintonia muito grande. Claro que depois levou um tempo para fazer a diligência, a gente teve... Eu tive uma pequena cirurgia no meio do caminho que atrasou toda a minha conversa, mas deu super certo. Hoje a gente é sócio, estou junto com ele na parte de marketing e comunicação, conselho consultivo do nosso time como todo, embaixador da marca e presente no cotidiano da companhia. Mas, Otaviano, quais foram os maiores desafios ao sair da Rede Globo e investir nos seus projetos pessoais? Que você tem o Otalab, não é isso? Tem o... Agência própria, Agência montamos própria. uma... Quando eu desci, antes de sair da TV Globo, eu já coloquei os desafios. Os desafios não Já estavam... estavam prospectados na sua mente. Já estavam, porque não era um passo simples. Não estava deixando a TV aberta. Não é a TV Globo, era a TV aberta como conceito de negócio, como conceito de atuação. Não estava deixando à toa. Eu estava indo para uma reinvenção de mim. Eu queria ser mais capilar, queria estar mais presente em várias frentes. Eu brinco que até na época a Globo estava naquele projeto Somos Uma Só Globo, que estava enxugando a sua copa da árvore, a verticalização da sua estrutura. Todas as empresas estão verticalizadas. Todo é normal. mundo, é normal. Então, eu falei, já que a Globo quer ser uma só, eu quero ser 1000 Otavianos, na brincadeira com isso. E esse desafio já estava sendo colocado lá dentro. Porque, pô, você deixar uma nave-mãe como TV Globo não é nada fácil. Você pensa em um monte de coisas. Eu tinha um local confortável, um contrataço lindo. E tinha ainda mais 2 anos pela frente de contrato, 1 ano e meio, 2 anos pela frente. Então eu tomei uma decisão, eu vi muito a Flávia. A Flávia foi uma consultora muito legal para perceber um pouquinho de como eu estava pensando e me estimulou nisso. E dentro da Globo mesmo, ainda com o contrato, eu abri um mapa mundi de possibilidades. O que eu quero fazer, como quero fazer e com quem quero fazer. E essa última pergunta já trouxe uma pivotada na gestão do meu negócio. Eu tinha um empresário, eu tinha um agente artístico que cuidava de mim durante não sei quantos anos no modelo... Você acaba se acomodando e deixando tudo na mão Exato. do agente, né? E eu sempre Que é normal. É normal. E é confortável também, é gostoso.
Mas aí, como eu e a Flávia temos em comum uma gestão, um sangue de gestor, um sangue de empreendedor, sempre tivemos, nós nunca desperdiçamos o relacionamento de não sei quantos anos de entretenimento. A gente sempre construiu isso muito bem. Ele falou, a gente tem isso a favor. Já que a gente tem também um perfil de investimento aqui e ali, por que não cuidar de nós mesmos e potencializar isso ao máximo? Isso partiu de você ou dela? Partiu de mim, mas ela comprou a briga na hora, porque a inquietude estava mais em mim. Ela estava também muito bem. O que faz a gente querer mudar, crescer, são esses desafios que começam através da inquietude. Eu conheço o Taviano desde menino. O Taviano foi pra Jovem Pan, veio do Mato Grosso, foi locutor, fazia beatbox, faz, né? Beatbox, canta. Ó. Billie Jean de Michael Jackson. É um cara... Toca piano muito bem. Faço milkshake. Ó aquele cara... Canta, faz imitação. Mas eu faço imitação. Vou valer, olha, faz muito bem imitação, né? Vamos fazer o... Mas vamos fazer ou não? Mas vamos fazer ou não? É o metaverso? Você sabe fazer o Silvio? E a visão dele empreendedora, o que me encantou, é que além de todo esse lado artístico, ele tem uma veia empreendedora sensacional. Ele tem varizes, que na nossa idade são varizes empreendedoras. Vasos que dilatam e que precisamos ir sempre no médico para ver se está tudo ok. Agora, por falar em varizes, vamos falar de um papo sério aqui. Vai. Cara, eu fiquei sabendo através das redes sociais, quando você postou aquele vídeo. Ele quase morreu? Mas você é um cara que eu respeito também por isso. Porque você pegou isso como um desafio, cara. Numa fase da tua vida que você estava virando a chave, você descobriu no exame de rotina, no check-up lá com o médico. Sim. Conta essa história, cara. Você fez uma cirurgia. Argentina, Corpus Christi, 2024, final de semana com a família, curtindo. Eu estava muito bem de saúde, não tinha nenhum ataque cardíaco, arritmia. Se olhar meu exame de sangue daquele período, parece assim, esse cara é um atleta, não tem nada de errado, faço meus esportes, vida normal, não tem estresse no sentido de alguma coisa que está me atrapalhando, nada. Uma dorzinha na costela. PJ, uma dorzinha aqui. Falei, dorzinha chata lá em Buenos Aires. Fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, tô há 2 anos sem fazer meu check-up, depois da pandemia. Vou voltar a ligar pro meu médico, Roberto Calil. Falei, Calil, vou fazer um exame, tô com uma dorzinha na costela. Faz um eco aí. Fiz um ecocardiograma no Rio de Janeiro e eu descobri a bomba relógio que estava habitando meu corpo. Era um aneurisma da aorta ascendente torácica. A aorta é a veia que sai do coração. E eu estava com quase 6 centímetros de dilatação. É o tamanho da boca dessa canequinha aqui dentro da gente. Mais ou menos isso mesmo, se você olhar assim... 6 a 7 centímetros, verdade. Exatamente. Se você olhar para isso aqui, você fala, é uma bomba relógio, que a qualquer momento poderia explodir. Seja num supino, fazendo um supino na academia, correndo atrás de uma bola, ou, sei lá, pegando uma mala de 32 quilos para colocar em cima da esteira na hora de viajar. A qualquer momento podia acontecer. E eu não sabia que eu estava com aquilo ali dentro. Descobri isso no dia 6/6 de 2024, um dia antes do aniversário de 50 anos da Flavinha, que tinha uma festa programada com bandas, convidados do Brasil inteiro, amigos, queridos, familiares, meus pais. Imagina, cheguei no dia 6 à noite com essa notícia que eu podia morrer. Minha vida virou de cabeça para baixo. Mas como é que eu ia falar para Flávia, com meus pais sentados na mesa lá em casa, nessa quinta-feira à noite, sendo que todo mundo estava celebrando a vida dela no dia seguinte? Guardei segredo. Falei, vou ser forte, vou guardar esse segredo. Menti para Flávia, que foi tudo bem, etc. Fomos para a festa, foi uma animação, cantei como se não houvesse amanhã. Foi a gente de escola da realidade, né? Parece que você está vivendo um sonho ou um pesadelo da vida real. Vi aquela celebração, ficamos até 5h30 da manhã. Meus pais foram embora no domingo, isso foi na sexta-feira a festa, no domingo meus pais foram embora, virei para a Flavinha e falei, amor, lembra que ela disse? Não me lembro. Tem um negócio que eu tenho que... Tem uma coisa importante. Aí, foi o primeiro pior momento, contar para a esposa. Juntamos as emoções, choramos pra caramba, nos abraçamos muito, e aí fomos ter a segunda opinião com o Calil lá, direto em São Paulo. Fui para São Paulo, realmente, vamos fazer a cirurgia. Quando que é melhor fazer, Calil? Antes que aconteça, mas não precisa ser amanhã. Mas também não quero daqui a 3 meses. Eu já tinha uma viagem para fora, marcada em julho com a criançada, todo mundo estava a agenda travada, eu falei, vou aproveitar essa agenda e vou travar. E aí foi quando a gente contou para a família, contou para as meninas, né? Que aí foi o segundo pior momento. Falei para as minhas filhas, que foi tipo uma semana. Contei para a Flávia no domingo, no outro domingo contei para as meninas. E aí que a vida te joga para um precipício psicológico que você não encontra o chão. Quero dizer, a vida te empurra e fala assim: agora é contigo. E aí você faz um monte de perguntas. E eu até brinco, eu estou criando até uma conversa chamada de peito aberto, literalmente por conta da cirurgia que eu vivi, que eu falava isso. Quando eu cheguei nesses últimos 30 dias antes da minha cirurgia, eu perguntei, antes de abrir meu peito, eu vivi de peito aberto? Quero dizer, eu realizei meus sonhos.
sou uma pessoa feliz, eu declarei meus amores, aceitei os perdões, coloquei minha família em primeiro lugar, me dediquei às minhas filhas, eu vivi de peito aberto. Porque seria muito frustrante se eu chegasse numa cirurgia dessa, com a chance de poder acontecer uma coisa pior, de não voltar dela, e com uma frustração, né? E é uma pergunta que habita agora meu coração toda hora. E foi uma loucura. Cirurgia foi incrível, com o Fabião Jatene, o Rami Zamba, sob a supervisão do Calil também. E deu super certo, e depois disso veio o transbordo de amor e carinho, que foi quando eu gravei um primeiro vídeo comunicando tudo. Que foi esse vídeo que eu vi e me emocionei. Porque você é um cara saudável sempre, né? Sempre treinou, sempre foi atleta, tem uma boa genética e sentiu uma dor. O que eu quero falar para você que está me vendo, me ouvindo, se você puder, não espera. Desconfiou de alguma coisa, segue a tua intuição, procura um profissional, faz um exame, vai no posto de saúde. Se tem plano de saúde, use o seu plano de saúde, que a gente paga tanto plano de saúde, às vezes está lá pagando 2, 3 anos e não usa. Então, se puder, faça sempre. E não deixa ser engolido pela loucura. Não, pela loucura é outra coisa. Pela rotina doida, PJ, você tem que cuidar de você, Eu cuido. PJ. Se você não parar para cuidar da tua saúde, a vida vai te parar. É. Você que é um cara que lançou esse livro aqui, que eu vou mostrar, segura aqui na câmera, vamos. Travou? Falando em empreender. Como superamos uma dívida de 7 milhões para criar a maior rede de escolas de oratória do Brasil. E agora da América E Latina. agora da América Latina. Obrigado, sócio. Obrigado, sócio. Yes. Então, você sabe que é o seguinte, não mistura as coisas. Ele é teu sócio. Mas estamos competindo. E né? aqui, ele está sendo garoto propaganda. Você tem que pagar separadamente o cachê para o garoto propaganda. Eu quero fazer um desafio com ele depois. Tá, mas a pergunta é a seguinte: como lidar com o nervosismo ao falar em público, né? Qual é a principal dica? Porque tem gente que escreve muito bem um livro, manda muito bem um texto maravilhoso, bonito, mas na hora que sobe no palco, que tem que olhar o público, aí já fica o quê? Pigarreando, coloca a mão no bolso, cruza os braços, abaixa a cabeça. Gesticula demais. Gagueja. Então, como lidar com esse nervosismo para a pessoa falar bem numa entrevista de emprego, no palco, numa entrevista da televisão, num podcast? Qual é a primeira dica que você daria olhando para esta câmera aqui? Primeira dica para você que tem medo de falar em público é lembrar que você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Medo do erro, medo das pessoas te julgarem. E a dica é você ter técnicas. Contar uma história, fazer uma analogia, usar a linguagem não verbal, pausas para você vencer o nervosismo. Usar pausas faz você ganhar do terrível branco, que às vezes a pessoa tem um branco. Com isso, com técnicas, você vai perder o medo de falar em público e conseguir ter muito resultado. É porque, por exemplo, o nosso speech aqui, o meu, do Otaviano, é diferente do seu e é diferente do seu que está agora vendo e nos ouvindo. Seu DNA comunicativo. É porque a gente fala com dinâmica. Mas a gente fala com dinâmica, mas a nossa dicção, modéstia à parte, é boa. Espetacular. O que é que fez da sua parte querer fazer negócios com o Otaviano Costa? É por ele ser um cara que é um grande comunicador, é porque quando você já o conheceu, deu ali uma energia boa, e além de ser um grande profissional, ele também é um cara que se empenha com ideias, é um cara que comparece aos eventos da empresa, é um cara que está ali, porque pelo que ele falou, com relação à cirurgia, ele está se envolvendo muito aí em ajudar as pessoas. E como é que é o Otaviano sócio, empreendedor? Muito bom. Eu nunca... Por eu ter feito sociedades com Ike Batista, que tá aí no livro, com Jorge Paulo Lema, já fiz grandes negócios. Os maiores, né? Eu sempre fui um pouco... Eu sempre relutei para receber novos sócios. Quero que você comece a crescer. Hoje a VoxShoe tem 200 escolas, 90 mil alunos. Impressionante. Faturou 180 milhões ano passado e vai bater 270 milhões esse ano. Tem 2.500 empregos gerados e tudo mais. Então, quando você já tá nesse tamanho, você sempre reluta em ter sócios. Mas você não precisa mais, né, teoricamente. O negócio gera caixa, tem lucro. E eu passei por muito fracasso também. Tive uma dívida de 7 milhões, depois a gente pode contar isso. Então eu não queria novos sócios no negócio. Não era meu desejo. Eu queria manter o cap table, queria fazer o negócio crescer e tava tudo bem. Quando eu conheci o Otaviano, PJ, o que me agrada... Primeira coisa, né? O conceito. O Otaviano é o produto do produto. Ele tem 35 anos, é um dos maiores comunicadores do Brasil. E a hora que eu já conheci o Otaviano, mas a hora que eu o conheci... Como pessoa, né? Eu fiquei encantado porque ele é o produto do produto. Ele já é o que nós ensinamos, né? A comunicação foi a ferramenta mais poderosa na vida dele, assim como na vida do PJ também. Isso me agradou muito. Mas nas negociações eu percebi que ele não ia ser mais um rostinho bonito, que não que eu tenha algo contra, né? Não ia só ser a marca.
o embaixador, aquele cara que vai fazer um post no Instagram. Mais um influencer, né? Mais um influencer. É. Não, ele é empreendedor, ele se doa pelo negócio. Ele se envolve. Se envolve. E além de se envolver, ele é apaixonado pela causa, pelo propósito. Então ele é apaixonado pela causa, ele é apaixonado pelo propósito, ele tá no comitê de marketing, tá no comitê pedagógico, tá trabalhando, manda mensagem de noite. Abrindo portas. Ele realmente se entrega para o negócio. E eu percebi isso no decorrer da negociação. Porque a hora que eu entendi que tinha sinergia, eu fui frio, como todo empresário é. Mas nesse decorrer, né? Vamos fazer negócio junto? Vamos. Agora precisamos encontrar a forma. Eu percebi que ele era uma pessoa muito diferenciada. Então, queria aproveitar e honrar ele aqui, porque ele trabalha duro, se dedica, Porque é tem uma apaixonado pelo lógica negócio. para isso, PJ. Eu tô numa altura da minha vida que eu faço coisas que eu amo só. Você escolhe o que quer fazer. Porque chega um momento que você fala assim, cara, você pode ter isso. dinheiro, você pode ter o teu nome, mas assim, você escolhe o que vai fazer. E é muito fácil E você... eu me sinto honrado que vocês estão aqui, escolheram este Claro, podcast porra! para dar entrevista. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. E é verdade, você sabe que estão falando muito aí nas redes sociais que o PJ parece com o Sidney Magal, só que com o olho azul. É claro, querido. Como é que ele fala, É Magal? claro. Mas o cabelo dele não é tão natural quanto o seu, né? O meu é natural. seu O meu é cabelo é natural. natural. Gel Agora ele não fixador, tinge mais os Bozano. cabelos. O cabelo é Como é que natural. Mas aí, voltando, eu acredito muito que fazer coisas hoje, para mim, só fazem sentido se eu puder mergulhar no negócio. Se eu puder estar no dia a dia do negócio. Se eu puder estar não só lá na ponta da imagem, que é o óbvio, que é o case que a gente conhece há não sei quantos anos, é o protótipo ideal, o protótipo adequado, quer dizer, protótipo mais repetido, recorrente. Mas eu falei, não. A escola, para mim, de comunicação, é propósito, virou um legado. Eu quero deixar um legado de comunicadores, assim como tem no propósito da nossa escola. Eu quero que as pessoas, assim como a comunicação foi fundamental para minha transformação profissional e pessoal, 35, eu saí de Cuiabá com 14 anos, com 15 anos estava na PAN, na 16 anos, e aí nunca mais saí, e sei o que é comunicação. E isso que eu tô Causa falando, na essa pessoa. escola da tua vida foi fazendo, empírica. Você saiu de Lógico. Cuiabá com 14 anos e fez escola onde? Na Jovem Pan. Exato. Que é uma das maiores emissoras de rádio do país, né? E depois eu fui trabalhar no SBT, já de trabalhou no primeira SBT. TV, escolinha do Golias, olha só. Eu era uma faculdade da vida real que eu tinha que tirar nota 10 amanhã e aprender E rapidamente. também uma das maiores do Brasil, o SBT. Sim. Agora, essa experiência no rádio, né, na televisão, te influenciou muito nesse curso de oratória para você desenvolver, por exemplo, métodos ou técnicas que talvez não estavam no curso do Luiz, mas você desenvolveu uma necessidade. Tipo, trava-língua. Você falou que escreveu alguns. Sim. Muita gente também tem essa dificuldade De criar metodologia, né? metodologia, né, que você vai lá, tipo, já que ninguém me ensina, eu vou criar aqui o melhor exercício para a dicção, a melhor maneira de usar o diafragma, né, a postura, saber o tom. Modulação de voz. Modulação de voz, tipo assim, o cara que tá aqui na bancada. Imagina que difícil estar aqui numa câmera, sair de uma notícia ruim e ter que virar para outra câmera. E fazer Carnaval entretenimento. 2025, olha os blocos de carnaval. Então você imagina, sai de uma notícia de uma morte, de uma enchente, de uma tragédia, né? Que a entonação é triste, para baixo. E vir aqui já, o carnaval, é dificílimo isso. Muito. Isso é muito difícil. E a gente descobre, na prática, no dia a dia, como a comunicação é uma ferramenta buscada por diversas Todo mundo centenas. precisa. Um dentista que estava comigo, me atendendo semana passada no consultório, amigão meu. Ele não sabia que eu era sócio da Vox. Aí ele falou assim, eu estou precisando muito desenvolver minha comunicação. Me chamaram para um evento, eu não fui, Otaviano. Olha isso. Falei, por que você não foi no evento? Porque eu tinha que apresentar e eu não estou seguro para apresentar. Você imagina um dentista que precisa defender sua tese, é um advogado que precisa defender o seu cliente, é o juiz que tem que fazer. Enfim, tá em todo lugar. Agora, me diz uma coisa, Luiz, você é da onde? Eu sou de Cravinhos, metrópole do interior de São Paulo, do lado de Ribeirão Preto. Cravinhos. Cravinhos. E você começou a tomar gosto com isso com quantos anos? Eu adoro empreender, né? Então... Você foi sorveteiro. Vendi sorvete, vendi salgadinho, montei uma farmácia com 17, me emancipei. A minha farmácia, num domingo assado... Num domingo? Num domingo assado. Não, desculpa, eu não quero rir. Num domingo, a gente entregava um galeto assado pro É cliente. porque a única farmácia que isso aí entregou acontece. Só um adendo aqui. Tá vendo Preciso como é fazer que um é? A gente congelatório. trouxe aqui recentemente o Carlos Tramontina, que é um grande jornalista, e ele sempre foi conhecido pelas notícias que ele dava, meu Deus. pelo seu Pelos profissionalismo. utensílios de cozinha. Mas ele ficou muito conhecido também entre a juventude quando ele falou aqui em São Paulo 11
6 e ônibus. 6 e ônibus. 6 e ônibus. Não, e quem que falou também? Eu acho que foi também O Faustão falou, Reinaldo Jaqueline. Jaqueline, entendeu? YouTube! YouTube! Tem um compilado aí na internet de vários profissionais que realmente tem isso que você Zé da teve Meta. agora. O William Vac. O William Vac. Vamos agora com o Zé da Meta. Isso é normal. Você não vai ser o primeiro nem o último. Domingo assado. Eu já assassinei Joana Fon ao vivo no vídeo. Ele está aqui te perturbando. Domingo assado de manhã. Não, peraí. Os melhores frangos pra você somente no Domingo assado. Tem hipoglós? Sim. Como é que é? Como é que a produção tá falando uma coisa? O que é que foi aqui? O que foi? A produção vai pro inferno. Agora, Vocês não mandam em nós, produção. Não, já que você tá falando aí, tá falando do William Vac. William Vac. Você falou de quem mais aí? Eu Passando falei mal de rir aqui. do Carlos Tramontina, do Faustão. Agora, Aí, posso falar uma minha? A sua, da Joana Ao vivo Fon. no Carnaval em 98, outra coisa. outra coisa. A gente tava no camarote do Tiano do Faustão chamando jornalismo, né? Aí eu chamei, eu tinha Ilse Scamparini. E os escapamentos? Grande repórter, jornalista. E Isabelle Scalabrini. Outra grande Ao profissional. vivo, as duas. maravilhosas. E vamos agora com Ilse Scalabrini. Misturou os dois. Virou Mas suruba. Scalabrini. Mas virou. Aí os pessoal do jornalismo. Eu era um moleque, 97, 98. Vamos agora com Eliette Calabrini. Zete Calabrini. Ilse! Cara, Você tinha 24 anos, era um garoto. Era um garoto. Podia errar. Podia errar. Mas o que é engraçado é isso, não fique pensando Não fique bobagem, constrangido. Eu gostaria que porque viralizasse. você sabe o que é isso, né? Principalmente. Nós temos um subconsciente que é a lixeirinha. Então, às vezes, você falou com uma pessoa, ouviu algo e aquilo ali captou sem você perceber. Porque não tem nada a ver, tipo, Reinaldo Jaqueline, que é Reinaldo Girequini. 6 e ônibus. Ele contou aqui, porque ele viu lá o ônibus, né? Ia falar uma notícia dos ônibus de São Paulo e aquilo Ficou pô, na cabeça. na cabeça. Então é normal isso. É. Que história é essa? Eu vou procurar uma escola de oratória pra eu melhorar. Que história é essa que você assassinou a Joana Fon? Ao vivo no video show, No a gente video falando show. de algumas Grande atrizes. atriz. A gente falando de atrizes que nos deixaram e na época tinha uma atriz. Ela falou, vou matar outra pessoa, mas eu acho que foi a Lady Francisco. Aí foi a Lady Francisco? Que ela faleceu, e eu falei, uma pena, né? Uma das maiores atrizes do Brasil, Joana Fon. Assim, eu falei, além de Lady Francisco, Olha aí. Joana Fon também nos deixou, etc. Joana estava vivíssima. Eu tô matando todo mundo aqui, né? Enfim, mas foi isso, ao vivo do vídeo show. Casado, solteiro, Casado, pai da Luísa e do Conrado. do Conrado. Conrado. A esposa trabalha também como profissional na sua empresa ou você não mistura a vida pessoal com o trabalho? Como eu fui um empreendedor muito meritocrático, eu sempre tentei manter a família fora dos meus negócios. Então lá não tem parente. Não tem parente. Eu recomendo você deixar os seus parentes fora do seu negócio. Fala isso pra Carla Cimed e pro João Adib. Fala isso, você vai apanhar. Isso, Mas, você ó, vai apanhar. Mas é muito importante quando você tem a família, mas tem uma governança, Ah, né? claro. Uma governança. Claro. Meu negócio era pequeno, eu comecei muito pequeno. E aí foi crescendo, mas a grande essência do empreendedor é saber passar por fracasso também. Vocês acordam de bom humor ou precisam tomar um café para ativar esse modo empreendedor? Eu acho que tem dias e dias, né? Dias. Eu tenho já uma energia que já é um pavio o dia inteiro ligado no Mas isso é 220. muito bom, cara. Eu adoro. Isso é muito Eu e a bom. Flávia nos combinamos muito nisso. Nossas energias são muito resolutivas, assim. A gente adora, porque a gente entende que um alimenta o outro. Quando um dia tá cansado, eu falo. Quando não tô afim de sair, eu fico. A gente equilibra bem isso. Quando eu não tô afim, eu fico, respiro. Respeito o meu tempo também. Não dá pra também eu tentar forçar a barra. Não tem dia que é impossível. Tem dia que eu prefiro ficar quieto, mas tem dia que é impossível. Eu vou logo. Eu te entendo, porque eu também sou assim, um pouco elétrico. Hoje eu tô mais claudicante, Mais sereno. falando paulatinamente, mais sereno. Porque eu gosto de ouvir essas histórias que me ensinam também. Eu aprendo com tudo e com todos, até com aquele que não quer me ensinar. Mas só de observá-lo, Legal. eu estou aprendendo. Porque todo mundo fala assim, mas como é que se aprende? Pô, ouvindo bem, vendo bem E colocando em e prática. colocando em prática. Modelando, né? Tem um conceito de Tudo que você está programação falando aqui, neurolinguística. eu tô aprendendo. E tenho certeza que nós estamos compartilhando essa entrevista, que é mais do que uma entrevista, é um bate-papo, mesmo sabendo que é uma entrevista de emprego. E que logo mais teremos uma dinâmica aqui para saber qual dos dois vai ficar com a vaga, caso
vocês têm uma capacidade, não quero duvidar, de assumirem esta cadeira De couro de jacaré, de couro de jacaré. Mas, ó, africano. Não, o couro de jacaré é sintético, para não dar problema, é boa. porque Luiz Amel está chorando neste momento. Exatamente. Me diz uma coisa, qual o papel da linguagem corporal na oratória e como você usa essa linguagem de uma forma eficaz? Eu Porque acredito... o corpo fala, né? Muito. Eu sempre falo que o corpo não fala, o corpo grita, né? É mesmo, depende de Exatamente. quem tá ali com o corpo, né? E aonde você vai, né, fazer o Mas corpo a gritar. linguagem não verbal, a linguagem não verbal, eu acredito... Eu sempre dizia que o empreendedor não tem o direito de acordar mal, como você perguntou. Mas o empreendedor acorda mal, muitas vezes. Então, a primeira coisa, né? Você mudando tua fisiologia, você já começa a ter reação química, né? Porque quando você tá com estresse, você tá com o cortisol ali subindo. E nós temos também, graças a Deus, além do cortisol, tem a dopamina. Então, por exemplo, só de eu fazer uma atividade física de manhã, que eu tô mexendo o meu corpo, eu já mudo completamente como que o meu dia vai funcionar, né? Perfeito. O oxigênio no cérebro já faz isso. Dopamina, serotonina, o que mais? Assim, tudo que melhora, né, o bem-estar. Mapa da mina. O mapa da mina, a mina do Então, você usar... mina do condomínio. Você aproveitar teu corpo para acordar bem todos os dias, já é louvável. Agora, 70% é exagero, mas 55% da comunicação eu acredito que é a linguagem não verbal. Ô, Luiz Fernando Câmara, eu tô vendo aqui com mais calma. Você tá aqui com o seu livro, que eu já mostrei. Falando em empreender. Vou te perguntar aqui, ó. Isso aqui é uma frase, mas eu vou colocar agora em interrogação. Vou perguntar, porque está aqui. Como superar uma dívida de 7 milhões para criar a maior rede de escolas de oratória do Brasil? Por que você ficou devendo tanto? 7 milhões? E como é que você pagou isso? Se é que pagou? Essa história é ótima. Eu quero saber. É empreender, é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, meu primeiro... Aí, Meu primeiro... aprendeu, né? Domingo assado. Domingo assado. Meu primeiro curso de oratória não foi bom, tivemos que melhorar, criamos uma equipe de pesquisa e desenvolvimento ali. Hoje, tem 600 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, no Brasil todo. E lá em 2018 para 2019, eu, com 27 anos, Vox Studio estava com 32 escolas, era algo inovador no Brasil, porque é escola física, com 3 salas de aula. Era, não? É. É até hoje, né? Com capex ali de 250 mil. E dando certo. Eu me preparei, PJ, para ter franqueado batendo na minha porta, reclamando do negócio. E com 32 escolas, eu falei, nossa, o negócio tá indo bem, né? Não tá dando problema, né? O aluno tá feliz, o franqueado tá ganhando dinheiro. Tinha franqueado já indo pra segunda, terceira escola. Eu pensei, nossa, eu vou ser o rei do franchise agora. Vou criar outra franqueadora. E aí criamos, em 2018, um negócio que o nome era Sense to Mind, numa linha de soft skills. Curso de programação neurolinguística, formação em coach, inteligência emocional. E qual que foi a surpresa? O cliente gostou do produto. E aí resolvi fazer uma operação para franquear, mas tentando democratizar o empreendedorismo onde eu financiava o franqueado. E aí, a hora que você coloca o dinheiro na mesa e você financia o franqueado, é um erro totalmente estratégico que eu falo para você não cometer. Vendemos 65 franquias. Quantos franqueados performaram e pagaram? Você está se perguntando. Você quer que eu faça a pergunta? Quantos franqueados performaram e o que mais? Ceará. Um. Ceará era o Isso. PJ, desculpa. Fica E à aí, vontade, meu amigo... Passa para ele o recado. Ciarota. E aí, todo esse investimento que nós fizemos virou uma alavancagem, virou uma dívida na época de 5 milhões de reais. Com os juros, foi a 7 milhões de reais. Como é que você pagou essa dívida? Você é que está pagando ainda? Como é que é? No momento da crise, eu parcelei o endividamento, falei para os criadores pararem de me ligar, senão ia atrapalhar eu pagá-los. Olhei na Bolsa de Valores e eu vi que toda empresa que vale bilhão deve bilhão. Então, por que não pagar o passivo, né? Então, no meio do decorrer do caminho que eu estava pagando o passivo, levei 3 anos e meio para consertar, eu criei uma empresa na área de genética. Perfeito. Otaviano, me diz uma coisa, meu amigo. É amigo porque a gente se conhece há muito tempo, mas aquele separa as coisas, ele sabe que amizade é amizade, e aqui envolve Quer o quê? dizer, Faturamento da Negócios, empresa. faturamento da empresa, Porque balanço. assumir esta cadeira aqui como muito CEO... bonita essa cadeira, né? Gostou dela? Muito bonita. Legal. Está em promoção. Está em promoção na Artefato. Que nem vende coisa para escritório, que eu falei aqui só porque eu gosto do pessoal lá. Paulo. Não é nem mexer, não. Paulo Bach. Paulo Bach, né, e a sua ex, né, que continua minha amiga, Laís Bach. Eu falo da ex também, porque para mim é tudo família. Otaviano Costa, ser sócio embaixador significa que você manda mais
Ou é só um título chique, tipo, como o Gustavo Lindemann, embaixador, né? Nós temos um time maravilhoso que trabalha no dia a dia, no cotidiano do nosso negócio. Toma água. É o ar-condicionê. Tá ótima. Parece a voz do Sméagol do Senhor dos Anéis. My precious. Peraí que eu tô ótimo. Falei da minha equipe. Essa maldição. Falou da equipe, ainda até engasgou, né? Eu chego para aportar conhecimento, experiência e, acima de tudo, respeitando as habilidades de cada pessoa que está sentada lá numa cadeira e com um chapéu para pensar pela gente no cotidiano, para atuar no nosso cotidiano. Eu não entrego só a imagem, eu trago também toda a minha experiência e juntos a gente constrói pensamentos ao redor do nosso negócio. Mas é lógico que eu, ali dentro, tenho sim uma força Total. que a gente se permitiu fornecer para que eu possa também... Pô, tô lá com a minha imagem agora, é meu negócio, meu maior patrimônio é minha imagem. Como é que eu vou botar a minha imagem num negócio em que eu não possa pensar e não ter a minha palavra ouvida? Então nós temos um conselho de trocas de ideias constantes em que é válido. E a gente tem uma franqueza e uma recíproca, sem melindre nenhum, de poder dizer, isso talvez não, isso talvez sim. Estamos lapidando isso cada vez mais. Você não mexe com o ego, mas você tá jogando junto ali. Beleza, eu quero a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Agora, para os dois, essa Já é pergunta a que eu vou disputa da fazer, vaga? não, ainda não. Isso aqui é do roteiro, eu vou fazer, prestem atenção. Se vocês fossem escolher um grande orador para fazer um discurso sobre disciplina no trabalho aqui na PJ Group, quem vocês escolheriam e por quê? Um de cada vez, calma. Barack Obama ou Donald Trump? Você, Otaviano. Barack Obama, um dos maiores oradores da E história você? política mundial. Como é empresa, né? O Donald Trump é mais pragmático. Eu escolheria o Donald Trump. Porque ele é pragmático. E você, por que Barack Fazer sua Obama? empresa Pela dar lucro. oratória, eu acho ele genial na oratória. Ele começa com aquele... E olha pra lá, ele olha pra cá, ele conversa. Ele tem um carisma como orador. Eu tô olhando pela vertical da oração, da comunicação. Tá. Steve Jobs ou Elon Musk? Steve Jobs. Eu também, Steve Jobs. Por que Steve Jobs? Porque ele estava num deserto, sozinho, imaginando coisas da sua mente, claro, percebendo o movimento de comportamentos, mas ele foi um visionário de um deserto. O Elon Musk não é descredencial que esse cara constrói, está construindo. Esse cara está indo para o espaço, já foi para o espaço, já voltou, não sei onde que ele está mais. Mas a verdade é que ele tem muito mais uma caixa de referências para poder perceber possibilidades do que o Steve Jobs, quando não tinha um mundo digital para poder mergulhar e assim por diante. O Steve Jobs criou um novo mundo, mas ele tinha uma habilidade de vender isso no palco de uma maneira também, fascinante. como orador, era Os incrível. eventos da Apple eram aulas de comunicação e oratória. E até hoje se mantém, né, como objeto de desejo, né? Exatamente. Isso que ele criou. Eles já devem ter já o iPhone 200 e todo ano vão soltando aos pouquinhos as novas tecnologias. Agora, apresentadores. Chacrinha, alô, atenção! O Silvio Santos. Não vai. Não, peraí. Vai. Alô, atenção. Como é que é a buzina? Alô, atenção. Silvio Santos. Olha, eu não vou fazer. Imita muito bem, Otaviano. Mas olha, dois gênios. Espetacular mesmo. Geniais. A diferença, vamos colocar, que faz o Silvio se destacar um pouco mais aos meus olhos, os dois são grandes comunicadores, são dois gênios do entretenimento. Mas a coisa empreendedora do Silvio é que conversa também com o meu coração empreendedor. Então, o que ele construiu assim, como outros empreendedores da comunicação, é genial. Então, Eu também. ponto para o Silvio. Eu voto pro Silvio Santos porque eu acredito que vocês, artistas, têm uma força muito grande para dar um input numa companhia e deixar ela como legado, assim como o SBT Porque é um o legado. Cenoura Bravanel, ou seja, muita gente conhece como Silvio Santos, o Brasil inteiro. Mas o Silvio Santos era um produto do Cenoura Bravanel, assim como a Telecena, Foi genial. como o SBT, como as lojas Tamacavi, Baú da Felicidade, enfim, tantas outras empresas que ele criou para o Grupo Silvio Santos. E hoje tem uma tendência clara, né, de cada vez mais os proprietários das marcas terem nos seus fundadores
seus melhores garotos propaganda. O João da CIMED. O João da CIMED, assim por o diante. Sidney da Ultra Farma. Exatamente. E tantos outros, O né? Ricardo Eletro, lembra? Ricardo Ricardo Eletro. Eletro era o próprio Ricardo Eletro, É. né? E aí, o Silvio já era isso há 35, 40 anos atrás. Foi 50 pioneiro. anos atrás. Ele era... E ele não precisou aprender isso em algum curso. Não. Exatamente. Poderia ganhar dinheiro tendo feito curso de oratória lá no passado, mas não era o que ele talvez quisesse fazer, né? E até tem uma coisa que eu falo, voltando àquela questão da autenticidade, né? Durante uma geração enorme de comunicadores, muitos quiseram fazer a voz do Silvio. Seu Silvio. Até hoje você vê cópia aí. Personificar Não dá. uma forma que é linda de se ver, mas é impossível de replicar, e mais do que É isso. porque cada um tem a sua essência, isso, não é seu verdade? DNA. E as pessoas percebem, ó, ele não está sendo ele está querendo imitar o Silvio na comunicação. E eu falo que é legal você pegar umas coisas ou Não, outras. é legal, sabe o quê? Sabe, Você a no técnica começo... do Silvio de comunicação. O Silvio tem uma técnica que eu acho maravilhosa. Várias Ele técnicas. várias, mas ele Várias. chama aquela assim, ô Luiz Fernando, você o que? Empresário? O que faz o empresário? Porra, é lógico que o Silvio sabia o que é empresário. Mas ele pergunta por causa do público O dele. público tem, ele tá educando o público. Mas você é de onde? Você é de onde? Cravinhos? Onde fica Cravinhos? Sabe? Tá Isso é criando uma, conexão, isso né? é uma Tá criando técnica empatia. que é o seguinte, Maravilhoso. para o público entender, ele fazia 2 vezes, porque a repetição, para você memorizar algo, tem uma técnica que essa aqui é empírica, é meu, isso aqui é do meu avô, é família já, é você repetir. Para você não esquecer o nome da pessoa, ou qualquer coisa que você vai falar, ô Otaviano, mas ô Otaviano, me diz uma coisa, você Otaviano, então você é empresário, você tem que repetir. E ele fazia isso para memorizar, e também para o entendimento do público dele. E outra coisa, quando ele repetia as palavras, era para não deixar buraco, porque ele veio do rádio, assim como você e o Wellington. não, é. Quando ele saía do palco para ir para o auditório, ele ficava falando, vamos agora para o palco, para não dar aquele silêncio na televisão. Exatamente. Então a repetição, você usa da maneira que você quiser. Só não pode usar para não ficar o quê? Cansativo e Exatamente. chato. Exatamente. Que não é o caso aqui. E tinha uma pureza. Isso Tinha que é uma bonito. pureza. Essa Porque ele pureza- sabia se comunicar com o público dele, né? Não adianta o cara chegar numa TV popular e ficar falando palavras difíceis, vocabulário difícil, ou palavras em inglês, francês, que aí o público não vai entender. Exato. E ele não vai vender para aquele público dele. Monja Quen ou Galvão Bueno? Galvão, comunicação. Meu drive de comunicador vai sempre pensar, admirar, não que... a Monja é uma bíblia de conhecimento, é uma válvula de tantas reflexões, mas o Galvão eu vou pela comunicação. É porque o Galvão é um narrando ídolo. ou ele apresentando? Narrando. Narrando era maravilhoso, Narrando né? não tem. Ele é o maior comunicador, vendedor de emoções de todos Pela os tempos. voz você passar emoção é porque você Toca o coração. não é bom, e você não é ótimo. E não era só na Fórmula 1 e no futebol. E tudo. Tudo! Vai lá! Agora vai acontecer. Tem um cara que não se compara ao Galvão, mas assim, tem todo o meu respeito. Tem vários, mas o EV, Sim. Everaldo Marques, ele narra qualquer esporte. Isso. Isso é um dom. É o cara É lógico. focar naquilo que eu falei, assim, É. eu vou ser o melhor nisso, vou fazer todos os esportes. Às vezes não tá nem o esporte no Brasil, não tem, Exatamente. não tem em Olimpíada, o cara já tá ali treinando. Bom, o papo tá maravilhoso, não acabou ainda. Agora sim, vamos para a nossa dinâmica. Eita. É tudo ou nada. É, This is Sparta. essa dinâmica, Otaviano e Luiz, foi enviada pelo meu RH. Aqui chamamos de vidas. Na opinião de vocês, eu estou querendo mudar esse nome. Qual seria um nome ideal para eu substituir o nome de RH aqui na PJ Group? People Performance. Eu acabei de falar que coisa muito inglês Desculpa. nesse momento, Ô, chefe, Silvio. desculpa. Aí você, parece que Desculpa. você... Não, atenção. Faz o Fala, trava-língua agora se vai aí, fazer Vou inglês... perder a vaga, vou perder. Não, mas tem uma vaga aqui pro seu carro. Já tá com um carro bom? Modelo de carro BMW. Aquele Quack Batista me incomoda. Exatamente. que é o- do Alexandre. O BID, O elétrico. o É, que o ficou na minha BYD, cabeça, compra BID, compra BID. Alexandre Eu falei pra Baldi. vocês aqui em off que o carro elétrico não deu certo em Portugal, porque cada curva a tomada saía da parede. Mas aí, me diz uma coisa, que nome você daria mais fácil? Assim, se for em inglês, é uma coisa curta. Se for em português ou qualquer outra língua, também curta. Gente e gestão. Já foi. Aqui já foi gente de gestão, aqui já foi people, em inglês, mas é rápido. E agora, a gente está usando há 3 anos, vidas. Eu acho bom. Vidas. É. É bonito. É bonito. Eu não tenho nem condição de falar alguma coisa melhor do que isso. Vidas. Vidas. É. Vidas bandidas. Toca o coração, né? Vidas. Eu vou falar aqui com a minha secretária. Dona Sônia, Diga, doutor. aqui foi unânime. A gente mantém vidas ou não?
Vidas. Olha, vidas eu acho legal, viu? Mas a gente podia fazer uma votação entre os funcionários. O que o senhor acha? Não acho nada legal, porque quem decidiu no final das contas sou eu. Obrigado, querida. Nada. Eu fui ríspido agora com ela, não? Não, você foi um cara pragmático. Então vamos para a dinâmica de empregos? Vamos! Só vale uma vaga. Tá bom. Eita. Esqueçam aqui a sociedade, a amizade, agora quero ver quem é que vai Hora da ocupar. É. A desunião Competição. faz a força. E não quer dizer que vocês já vão assumir. Não. Tem todo Eu tenho aqui ainda que analisar outros serviços e outras entrevistas. Vai. Atenção à dinâmica agora. Vocês e eu temos uma clínica de dentistas especializada em pets. Onde? Qual bairro? Aí já que a gente vai falar, você está muito ansioso. Tá bom, desculpa, senhor. Não precisa pedir ejaculação desculpas. precoce? Para Não tentar sei, entender o aí a público. intimidade é com você. Luiz cuida da recepção e dos pagamentos. Otaviano cuida das cáries e eu sou o sócio embaixador. Temos nas mãos um bulldog francês engasgado com um pedaço de pão ou com um pincher. É. A propósito, Pet Day em empresas, vocês concordam ou abominam? Acha legal levar o cachorrinho, o lagarto, a cobra no emprego? Eu acho terrível você ter uma comunicação com um bicho que fica o dia inteiro pra você assim, não. Eu Minha gosto de- mulher, quando eu chego em casa, eu tô cansado, ela fica assim, ó. Eu não falo hoje não, Aí meu eu fico amor. olhando pra eu fico olhando pra esse lagarto e falo assim, você também é bobão. Eu quero ver agora, eu fiz isso só pra dispersar um pouco. Vocês lembram da pergunta que eu fiz na dinâmica? Cachorro bulldog. O cachorro bulldog engasgado. chegou, tá engasgado. Não, eu fui- vocês só lembram disso. É. Essa entrevista vai ficar longa, deixa assim mesmo, mas eu vou Então fazer de novo. Eu vou fazer as perguntas. Agora, vocês vão prestar atenção, vamos ver quem Eu que vi sai que o melhor. Justo estava aqui. Ele tá competindo com a gente também? Tá competindo. Barra pesada, hein? Competi até com o meu cabelo, com o meu penteado. Só que eu Exatamente. uso uma O tinta, seu ainda tá... uma tinta de rena, que é diferente. Né? Aí ele não, ele assumiu o branco, tudo bem. Bom, se usarmos a oratória... Eita! Opa! São as perguntas. Se usarmos a oratória com um cachorro, na opinião de vocês, ele obedece ou só finge que entendeu? Igual os meus colaboradores aqui Você na tá PJ. comparando os colaboradores com Não. um cachorro. Se usarmos... Ah, tá, a se, oratória, Se tá. usarmos a oratória com os cachorros. Fala você, tem uma resposta minha? É uma É resposta de cada separado. um. Quem responde primeiro? Com certeza ele obedece, porque ele... Principalmente com o tom de voz. Se a gente tiver um tom de voz elevado, ele vai realmente obedecer. E você, Modulação E se Otaviano? ele de chegar voz. gritando com a... Voz de... Eu cuido das cáries. Aham. Eu sei o que passa na boca dos cachorros. De repente ele chega lá latino e olha pra mim tipo desesperado. Ah! Aí eu falo, opa, cárie, come over here, dog. Eu usaria em inglês. Usaria inglês. Porque ele é um bulldog. Bulldog. Muito bem. Um bom dog, entendeu? Você não é amigo, tem que rir com a gente. Taviano é muito rápido no pensamento e no Meu trocadilho. Deus Tô do quase lá. céu. Tô entrosando. Se um apresentador ou um palestrante... Vai começar nessa pergunta? Já, porque essa você respondeu a primeira, agora eu vou valeu pra a segunda. primeira. A minha foi modulação de voz e ele falar inglês, é isso? É Isso. isso. Olha só, a Eu resposta acho. também é separada. Vocês não precisam concordar se não quiser. É. Se um apresentador ou um palestrante... Eu me assustei, achei que fosse um sinal para dar hora. Em Brasília, 19h30. Um jumento. Agora eu vou fazer a pergunta. Tá valendo? vai pra lá. A pergunta vale vaga. Vocês estão brincando muito aqui. Ah, porque eu dei essa liberdade, esses caras soltinhos. Aqui eu tô fazendo um scanner dos dois. Vai. Mas empresa tem que ter alegria, não tem? Tem, mas Tem, a tem. dinâmica é séria. Tá bom, Não desculpa. é porque você parece lá Música de suspense. Top Homem-Aranha. Magaia, o Homem-Aranha, que você vai chegar aqui com a sua teia. Mas seu coração batendo. Parece o Olodum. Se um apresentador ou palestrante se engasgar ao vivo, ele finge que é uma pausa dramática? Comentem. E se você, Otaviano Costa, já se engasgou ao vivo? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu falo, gente, é claro que depende do seu DNA como comunicador, mas eu assumo completamente. Ô, gente, peraí, engasguei, vai pra leveza.
assume, mostra uma vulnerabilidade. Eu acho que nós queremos mostrar que nós não somos protótipos de comunicadores perfeitos. O ser humano erra. E é assim, naturalidade para mim é essa, pelo menos minha experiência. Eu já tive uma situação de um púlpito cair na minha frente. Era um púlpito que tinha rodinha, num big de um evento de um dos maiores bancos do Brasil, que eu fiz durante 3 anos, os maiores eventos. Eu tava com o púlpito, ia para lá e para cá, porque tinha dança, tinha balé, então eu vinha com o púlpito para cá, vinha com o púlpito para cá. E com os microfones fixos no púlpito. Certa vez, eu tô puxando o púlpito para cá e para lá, de repente, no momento, ele engancha no emborrachado do palco, que já tinha engruvinhado por causa do balé. Ele caiu como se fosse um defunto, um corpo que cai no meio do palco. Uau. Pau! O que eu faço? Eu olhei para todo mundo com aquele defunto ali, comecei a rir. Falei, gente, desculpa, ele bebeu demais e Mas veio. é legal, porque você já tem eu na veia acho. humor e você usa dessa dificuldade ali Eu na acho que brincadeira. engasgar é a mesma coisa. Engasguei, vai lá, É bebe uma orgânico, aguinha, engasga. bebe uma aguinha e volta. Pelo menos a minha experiência diz isso. Perfeito. E pra você? Eu acredito no poder do defeito. Teve uma empresa chamada Bubble, que foi vendida para a Disney, e o CEO da empresa apresentou 7 defeitos para os acionistas da Bubble não investirem no negócio dele. Os acionistas da Disney não investirem na Bubble. Ou seja, quando você enfatiza alguns defeitos, isso gera credibilidade. Ou seja, se eu errei, brinca com o erro. A vulnerabilidade eu acho que é muito Principalmente, bem. a internet está bombando agora pela naturalidade. E você enfatizar alguns defeitos que é normal na vida de todo ser humano. Perfeito. Se um sócio embaixador... Você entendeu nessa, né, sócio? Somos... Vocês vão ter uma DR agora aqui ou não? A Flávia Alessandra não vai estar aí. Tá. Como chama a sua esposa? Jéssica, Jéssica. me O perdoa. nome dela é Jéssica, eu já falei pra você. Lembra dessa música? Você É. canta pra ela? Cante para a sua Não, esposa. o nome dela é Jennifer. Não, essa aí é outra. O nome dela é Jéssica, é isso aí mesmo. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra Eu você. já falei pra... I love É a you. coisa mais linda. Essa é brega, né? É antigo, né? Mas é antiga essa De música. quem é essa música, Eu já ouvi gente? essa música devido a... É um samba, É um samba antigo. não é isso? Se um sócio embaixador tiver que demitir alguém, ele usa o discurso emocionante ou só sai de fininho? Não, deixa pra lá. Acho que as relações humanas têm que ser absolutamente priorizadas, respeitando não só o passado desse cidadão, o presente dele dentro da empresa e protegendo ele para o futuro. Acho que a companhia, claro que tem companhia que comunica de um jeito internamente ou outro, mas eu acho que eu vou sempre prezar pelo respeito a ele, independentemente da minha decisão. Falando aqui sério agora, com dois empreendedores natos, assim. Eu sou funcionário, vou fazer separadamente. Não vale copiar o outro, quero ver se vocês estão alinhados. Eu fiz alguma coisa e você está lá no RH, tá vendo? E vai ter que me demitir. De uma forma que você não quer me demitir, mas você tem que me demitir por alguma coisa errada que eu fiz, ou por contenção de gastos. Como é que você chegaria para me demitir? Olha, isso é muito... Olhando nos meus olhos. Isso é muito pessoal, né? Eu acho que a liderança, a pessoa que faz gestão de pessoas, ao meu ver, tem que prezar muito, independentemente da competência, dos erros, do que aconteceu. Claro, se ela quebrar minha empresa, eu vou matar essa pessoa. Tipo, se ela fizer qualquer coisa, é lógico que você vai ficar, não vou ficar bonitinho, mas eu vou sempre olhar no olho dela e falar assim, ó, o que eu quero falar com você aqui não é pela sua competência, não é através do olhar sobre o que você é capaz, não é sobre o seu talento, é sobre a gente aqui. Eu estou com uns desafios enormes dentro da minha empresa que eu estou precisando equilibrar. E eu espero que você entenda que o que eu vou falar para você não é para... Por mais que tenha você como um alvo principal, ou você aqui como principal pauta dessa conversa, não é você o causador dessa situação. Eu estou vivendo... e vou tentar colocar, sem querer, uma culpa em mim para poder justificar a sua demissão. Talvez esse seja um caminho mais simpático para não deixar essa pessoa que já vai estar indo para a rua com a certeza que fez uma... Sabe assim, eu não quero acabar com uma vida de uma pessoa. Eu não quero dar para ela a perspectiva de que ela é uma fracassada, ela é a culpada disso, para ela se enterrar mais ainda. Eu quero que essa pessoa vá além. Eu quero que essa pessoa saia daqui sabendo... Se alguém vier de uma outra empresa me perguntar, aí é outra história, tá vendo? O PJ estava aqui comigo hoje, perguntando, falando que você trabalhou contigo. Como é que foi? Olha, tivemos uma experiência positiva durante um tempo, mas teve um desafio aqui que ele não conseguiu decifrar e tivemos um problema que eu acho importante você saber, que está vindo me perguntar, que não desabona o talento dele, a competência dele, mas a habilidade dele naquilo, sei lá, qualquer coisa assim. E você, olhando para mim,
se tivesse que me demitir por algum motivo. PJ, quando o problema não é irreversível, eu costumo dar 3 chances. Se não tem como, tem que demitir. PJ, nosso ciclo está sendo encerrado porque a Vox2 está indo, ou a Viplan está indo para outro patamar, para outro nível. Infelizmente, eu vou ter que desligar você. Porém, conta comigo para uma recolocação, conta comigo para te ajudar na sua nova jornada, no seu novo sonho. A partir do momento que você tiver uma nova entrevista de emprego, pode passar meu WhatsApp que eu vou te ajudar a se recolocar. Eu acredito que a troca de energia na vida é fundamental. E quando a pessoa sai com raiva, ela vai falar mal, e isso é uma energia desnecessária. Eu acredito muito nisso também. Eu tento contornar Eu gostaria sempre. que me mandasse embora com um sorrisinho no rosto, pode até mentir pra mim, mas que me dê a certeza que eu vou recuperar, que eu vou levantar, que eu vou pra outro lugar, que eu vou... Claro, se eu tô aqui entre nós, eu vou ser muito franco. Agora, se for pra uma situação como essa, enfim... Eu sou muito mais de humanas do que de exatas nesse momento. E usar o poder do relacionamento. Afinal, a pessoa... Eu tenho eu nunca recebi uma ação trabalhista. Isso é muito importante. Né? Mais de 2.000 funcionários passaram. Isso é muito bom. Muito bom. A gente preza muito, a mesma visão sobre essa mas questão. principalmente por ter esse carinho de entender que ciclos vão se encerrar e não é nada pessoal. Exatamente. E se a pessoa não está entregando o que a gente espera dela, a culpa, entre aspas, é nossa, que nós estamos evoluindo. Nós estamos crescendo, estamos buscando pessoas mais capacitadas, pessoas acima da média, pessoas que estão preparadas para o nosso futuro. Exatamente. Tem gente que pertence a um momento da empresa, tem gente que pertence a um estágio do nosso produto, tem gente que pertence a uma evolução do nosso... Se ela não acompanhar, não perceber que nós estamos avançando de maneira galopante e ela não aprimorar a sua entrega, ela vai ficar para trás. E às vezes, PJ, você tem que liberar a pessoa para decolar em outro lugar, porque ela não vai decolar ali no teu projeto, o ciclo já se encerrou. E marchas para frente. Perfeito. O que ninguém sabe sobre Otaviano Costa e Luiz Fernando Câmara por trás da história de sucesso e que vamos saber agora aqui, por favor, um de cada vez olhando para a câmera. Luiz Fernando Câmara, eu valorizo uma palavra que eu fiz questão de ressaltar, e essa palavra eu vejo muito no Otaviano, vejo do nosso querido PJ aqui também, que é você buscar sempre a pureza. Porque muitas vezes nos negócios, você sempre fica aí do outro lado, tentando arrumar algum atalho, tentando buscar alguma forma de alguém te indicar para alguma coisa, te conectar com alguém, e quando você fica buscando muito esse atalho pode te atrasar. Então, leve a vida com pureza, com bondade, sempre procurando servir as pessoas. Eu acredito que quando a gente é criança, nós temos essa pureza. Quando a gente fica adulto, a gente vai ficando meio bobo e vai querendo sempre ganhar alguma coisa, sempre querer. Então, eu sempre busquei, na minha vida empreendedora, e poucas vezes eu falei sobre isso, não buscar atalho. Perfeito. E você, Otaviano? O que ninguém sabe sobre o apresentador, o ser humano, o pai, o artista, o empreendedor, por trás dessa história de sucesso que vamos saber agora? Pode olhar para a câmera, por favor. Sou frágil. Descobri isso no ano passado. Você pode morrer. Você pode ter uma doença. Você pode perder alguém. Você pode se perder. Você pode ter problemas sérios na sua vida. E eu entendi que essa vulnerabilidade da vida, que a saúde me deu um porradão no ano passado para entender isso de maneira gigantesca, me fez aprimorar muito o olhar sobre o que eu desejo e como eu desejo fazer as coisas, especialmente ao lado das pessoas que eu amo ou admiro. Então, hoje, para mim, o que late das coisas que eu me envolvo são baseadas em amor, admiração e alegria. Ou seja, fazer algo hoje para mim, ou fazer um projeto ou qualquer coisa, um negócio, para mim, passa especialmente, primeiro, pela convicção de que eu tenho que ser feliz, tenho que fazer com quem eu admiro e, claro, colocando em primeiro lugar sempre a minha família. E hoje eu tenho certeza que essa vulnerabilidade que eu entendi, que é assim que a vida pode te levar, ou Deus pode te levar e sua vida acabar, tem que ser tratada com muita, muita responsabilidade. Façam seus check-ups hoje, ontem, agora. Cuidem de si, porque não adianta depois que aí, ó, é irreversível. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para terminar. Cara, eu falei uma coisa triste agora, não tá não? Eu Ficou tô um clima aqui, pesado, não, hein? você deu um recado muito importante.
pra câmera. Porque quando você fala pra câmera, você tá falando pra quem tá realmente precisando ouvir. Mas é sério, Algo é sério. diferente. Eu falo brincando, mas é sério. Eu quase me engasguei sem querer agora. É pigarro, álcool. Não, né? não. Eu fiz quase que eu fiz um porquinho. Eu fiz isso, ó. Sem querer. É. Mas não, falando sério, porque o que você falou é muito importante. Mas é sério. Sei que aqui nós temos um pouco de humor, até pra quebrar o clima, mas tudo o que você falou e que o Luiz Fernando Câmara falou nesta entrevista, com certeza estará ajudando alguém. Né? Tem gente que está precisando ouvir isso, está pensando em desistir, está pensando, ai, minha vida vai acabar. Mas quando você escuta um relato de pessoas que viveram situações que quase desistiram, pessoais, profissionais, isso é uma injeção de ânimo, até para o cara que está ouvindo e nos vendo não desistir. Para terminar, eu tenho uma pergunta para os dois, mas você ia falar, levantou a mão. Não, eu ia falar que no fundo do seu fracasso ali tem uma semente de bênção disfarçada. Tem que Perfeito. encontrar ela e seguir em frente. Essa pergunta aqui, para a gente encerrar a entrevista, é para os dois. Eu queria saber quem vai responder primeiro. Luiz. O Luiz, por que você é a pessoa ideal para assumir a vaga de CEO no meu lugar aqui na PJ Group? Vai começar, Luiz? Vai começar? Estou pronto. PJ, eu acredito que a tua empresa precisa ter perenidade, precisa ter lucratividade, e eu sou a pessoa pronta para entregar um resultado maravilhoso e virar até seu sócio. E você, Otaviano, por que é a pessoa ideal para assumir esta cadeira de CEO aqui na PJ Group? Pois o poder que eu tenho de comunicação e oratória podem agregar um valor fundamental à marca da sua família, à marca da sua poltrona, à marca do seu gel, e perpetuar, através da minha voz... Gel também. Gel também. Peraí, deixa eu voltar. Perpetuar seus pensamentos, suas ideias, seus caminhos, sua cultura. Eu pretendo, através do que eu tenho de melhor, oferecer para você um domingo incrível em família, para você descansar, para que eu possa, segunda, com um oi pessoal, com a minha comunicação na firma lá, poder fazer do seu passado um futuro cada vez mais potente. Você tem um domingo assado. É isso aí. Um domingo assado com Que vocês tenham um lucratividade. domingo assado. Só vai entender isso quem acompanhou a entrevista desde o começo. Se for um corte, ninguém vai entender. Você sabe que é Qual uma foi a técnica... melhor resposta? Você sabe que Qual foi a isso melhor resposta que já te deram dessa para você? é que te Difícil. encantou. Nós tivemos aqui mais de 80 entrevistas, ou 90. Quase 80, né? Fica difícil, viu? O podcast já está com quase 2 anos. Uma Poxa, mas ninguém inesquecível. falou de domingo assado aqui, né? Tá, mas Não, uma isso aí foi inesquecível. uma coisa que você falou igual o Seis e ônibus, Reinaldo Jaqueline. Isso é né? efeito E o Saric. Du. Quando você enfatiza algum defeito para dar leveza. Para vocês, melhor feito do que perfeito ou não? Sim, total. Eu sou desse. E você? Eu acredito em MVP, mínimo produto viável. Você começa pequeno, vai melhorando no meio do isso. caminho e sempre começar pequeno e pensar grande, pensa grande. Eu tenho um risco sempre envolvido nas coisas que eu me envolvo, porque não é dizer... isso aí. O empreendedor que não é famoso, que não é público, tem uma chance, tem um escudo maior. Se eu faço uma coisa, por mais que eu queira realizar e fazer ela do jeito que tá, eu corro riscos maiores de reputacionais, de imagem, porque eu sou pior ou a melhor ou porque- pior propaganda do meu produto. Para você fazer uma carreira, demora, né? Mas para você arranhá-la, é uma coisa que você pisa em falso. Exato. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Gostei do nosso bate-papo, da nossa entrevista, do bom humor de vocês, de não se levarem a sério na hora que tem que brincar, mas na hora de falar sério, de falar de trabalho, de pessoas, de gestão, né? Vocês realmente deram um show na entrevista. Muito obrigado, viu, Pedro? Obrigado a todos e assim finalizamos mais uma entrevista expressiva, dinâmica, né, com oratória, com uma boa dicção do nosso Festa da Firma Podcast. Você aí que está nos ouvindo, nos vendo, por favor, não esqueça de nos seguir no TikTok, no Instagram, nos deixe lá também o seu like, o seu comentário. E vá agora, por obséquio, no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. Vai lá, já se inscreve para não perder nenhum episódio. Toda quarta-feira, às 19 horas, um novo convidado aqui para você. Muito obrigado e um forte abraço do PJ.